Mas vamos lá, Fernando Sampaio, o professor Fernando Sampaio já está aqui com a gente. Vou pedir para que ele se apresente, fale o que é que ele vem trazer de novo para a gente aí. Fala aí, Fernando. Bom dia, estão me ouvindo bem? Coloca aí no texto, por favor, quem está conosco, se estão me ouvindo Tá dando bem, que para aí eu já vejo ouvir? aqui no áudio, antes da gente começar. Tá todo mundo ouvindo, Oi, Fernando, pode começar. Jaqueline, minha conterrânea lá de Castanhal, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Sânia? Eu estou ouvindo, muito bem. Ótimo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Fernando Sampaio, sou contador, graças a Deus. Trabalho com contabilidade há um tempo, não vou dizer quanto para não me expor. E é bem legal esses momentos. Eu já participei de outras lives aqui como ouvinte, né, como audiência, e faço votos de que o CRC continue nessa ação, uma ação bacana, para que mais pessoas tomem conhecimento das ações que estão acontecendo nesse regional e em outros também, tá? Ideia boa tem que ser copiada, tá? Então não tem que jogar pedra, não, tem que fazer igual. E parabéns a Sânia, Luzenils, toda a equipe do CRC Rio Grande do Norte. A gente vai conversar sobre empreendedorismo contábil. E isso é um tema que acaba sendo importante e recorrente. Ele é um tema não perecível, porque nós temos que empreender o tempo inteiro e aí, em alguns momentos, a nossa forma de atuação ela acaba mudando, porque o mercado muda, ele é muito mutável e ele está muito propício ao sucesso de quem está empreendendo. Só que, claro, como sempre, existem muitos desafios e mudança, inclusive, de comportamento, de atuação, de postura. E isso, muitas vezes, faz com que haja a famosa saída da zona de conforto, e essa zona de conforto incomoda sempre. Eu digo que esse momento que a gente está vivendo é a primeira semana da academia. O teu corpo tenta te sabotar de alguma forma para que você não vá mais. Ele vai dizer que a pipoca, o Guaraná e o Netflix são melhores. Então, geralmente, essa mudança de comportamento traz um trauma inicial, que é justamente a saída da zona de conforto. E ninguém quer sair da zona de conforto. É tão bom, né? Então, ser incomodado acaba trazendo tudo isso. Sangue. Em relação ao primeiro assunto, né, com relação à live, a gente tinha muita dificuldade de levar informação para todo o estado, seja interior, seja até algumas pessoas que trabalham não podem sair para vir ao CRC ouvir. Às vezes a gente traz palestrantes renomados e não consegue ter um público realmente que merece. E a gente viu que era devido ao deslocamento. Então a gente trouxe essa proposta da live para cá, para que a gente pudesse levar a informação para quem quisesse. Tanto é que, além da gente estar fazendo essa live ao vivo, que as pessoas podem estar interagindo com a gente, pode mandar pergunta aqui que a gente faz na hora, depois a gente salva esse vídeo e coloca no canal do YouTube, que é o TV CRCRN, certo? Vai lá no canal que a gente já está gravando todas as lives que a gente está fazendo, estão lá arquivadas. E, Fernando, como você disse aí, essa tendência nova, essa mudança de postura, a gente sabe que a contabilidade está em transformação, o profissional da contabilidade está em transformação, não só o profissional da contabilidade, mas várias outras áreas. Você falou do exemplo da academia, que todo mundo fala de entusiasmo. Vamos fazer as coisas com entusiasmo, vamos fazer as coisas com motivação e tal. Mas eu acho que entusiasmo é quando a gente faz uma coisa, mesmo a gente sem querer fazer. A gente sabe que tem que fazer, que é certo fazer, e a gente vai lá e faz. E esse é o momento da contabilidade. A gente tem que mudar a postura, a gente tem que ser empreendedor, a gente tem que saber de RH, a gente tem que saber de marketing, enfim. Eu queria saber de ti como é que tu está vendo essa tendência de mercado e para onde o profissional da contabilidade caminha nesse sentido. Tá. Apesar de muita gente achar o contrário, esse é o melhor momento que a nossa ciência vive. Mas ele traz alguns pontos, tá? E aí eu já vou, antes de responder mais objetivamente a tua pergunta, eu vou só trazer um contexto. Esse momento de posicionamento, de postura, em que tudo está sendo muito rápido, tudo está acontecendo muito rápido, faz com que a gente tenha
uma espécie de nova ordem contábil no Brasil. Tá? E quando eu falo nova ordem, não é a questão de quem está na frente, quem está atrás, mas que todo mundo está na mesma linha de partida. Então, não importa se é o jovem, se é o veterano, se é a velha guarda portela, quem está chegando agora, por conta desse momento de postura e posicionamento, acaba sendo muito parelho, está de igual para igual. E, claro, as organizações contábeis mais tradicionais, os profissionais que já estão há um tempo no mercado, que percebem isso, estão avançando, estão indo na direção do avanço. Aqueles que estão resistindo estão sofrendo dificuldades. E aí, vocês me conhecem, são demais amigos, eu gosto muito de brincar, né? Eu sou um cara brincalhão, boto alegria no meu trabalho e na minha vida. A gente só está vendo chorinho por aí, não está vendo um pagode. Então tá todo mundo chorando, não tem pagode, só tem chorinho. Esse chorinho comumente é quem realmente não quer ter essa mudança de postura e comportamento, quer continuar lá naquela zoninha de conforto que foi a abertura. Para onde isso está nos levando? Por conta de um monte de coisas que a gente vai conversar aqui na live, a robotização, o uso mais aguçado de software de gestão e até mesmo os padrões contábeis que começam finalmente a se consolidarem mais e melhor dentro do país, a gente começa a ter, de fato, a nossa contabilidade como a sua real essência, né, que é a entrega de informação estratégica, de gestão. E quem não está acostumado a fazer isso é exatamente quem está sofrendo essas dificuldades e que está no chorinho, não está no pagode. Eu estou no pagode, acho que muita gente deve estar no pagode também. Aí você escolhe o ritmo, tá? O pagode, rock and roll, só não pode o chorinho. E isso acaba acontecendo por conta e é normal, é como se fosse, eu gosto muito de fazer analogias, é como se fosse você embarcar num trem. Né? Então tem o primeiro vagão, lotou, vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, tem gente que vai ficar lá no último vagão. Vai ficar para trás, é normal. Tá? E hoje quem talvez esteja se posicionando vai enxergar organizações novas ou tradicionais que não se atentaram a isso pelo retrovisor. Então o posicionamento de mercado é isso. Eu não estou dizendo que esse momento é um momento de marginalização, algo do tipo. É o mercado, é a adaptação. Vou dar um exemplo histórico, tá? Quando a 6404 saiu, houve uma dicotomia da contabilidade brasileira. Se segregou tudo e aí nasceu uma contabilidade mais fiscal, de apuração ao fisco, né, por conta das exigências. Mas também, se a gente for ver o avanço das legislações trabalhistas, trouxeram uma forma, um departamento, uma área para cuidar só disso. E aí a contabilidade foi ficando de lado, né? Muito tributário, muito trabalho e previdência, do qual eu atuo muito fortemente, muitos sabem disso, mas a contabilidade ficou de lado. E aí agora chega o momento em que a parte da tributação, né, a parte fiscal, ela começa, né, pelo menos a gente vê isso muito nas empresas de serviços, é mais fácil, muitas vezes, a gente robotizar ou padronizar um anexo 3 do Simples Nacional, por exemplo. Não tem nada de extraordinário, sendo muito franco para vocês. É tão simples que o robozinho aí ele sabe fazer. Tá? É fácil colocar o robozinho para fazer. Agora, empresas mais complexas, uma empresa comercial, com turnover, estoque, os indicadores, é mais complexo. Mas a galera da tecnologia está estudando para caramba acerca disso. A ciência contábil está num momento tão bom, Sânia e demais amigos, que no centro-sul do país, lá no meu norte, aqui no Nordeste, a gente não vê tanto ainda. As estatísticas são um pouco menores. Mas no centro-sul do Brasil, contabilidade tem sido o xodozinho de muitas pessoas que já têm o primeiro curso de graduação. Então, a galera da área da engenharia, a galera da área da saúde, a galera da área da tecnologia está fazendo contabilidade como segundo curso. Isso é muito interessante. Porque a gente fala que tem contador pra caramba no Brasil, né? Tem 500 e poucos mil contadores. Na verdade, esse número é insuficiente, não pela quantidade, mas pela competência. Onde é que eu quero chegar para que eu não seja mal interpretado? Temos muitos profissionais, mas está faltando. Está faltando em competência. E aí, as experiências, gravem essa palavra, as experiências que essas organizações e pessoas têm tido com a contabilidade não tem sido muito boa, em boa parte dos relatos que a gente ouve. Então, o que eles fazem? Bom, já que ninguém me atende, eu mesmo vou lá e vou me capacitar para aprender a fazer esse negócio. Então, estamos perdendo o mercado, muitas vezes, para nós mesmos, pela falta de atuação e postura. Para vocês entenderem como é indicativo o caminho de que a nossa ciência está avançando. Só que, se todo mundo continuar no mais do mesmo, que é o que está sendo feito hoje em dia, na maioria das organizações, esse mais do mesmo não resolve nada. Porque vai todo mundo ficar fazendo a mesma coisa, aí naturalmente as leis de oferta e demanda da economia vão agir de forma
predatória, com a questão do preço, do honorário, que se fala muito sobre isso, da concorrência desleal. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. É aí que está o grande lance. Vai ser commodity, né? Vai acabar sendo commodity, vai ficar todo mundo brigando por preço. Exatamente. Mas aí, já falando de commodity, a nossa commodity é a informação. Informação como moeda. A gente não está usando. A gente está usando o quê? O mais do mesmo como commodity, não a informação. Que a informação nos leva aos mais variados caminhos, tá? Eu posso trabalhar de forma segmentada, de forma nichada, eu posso trabalhar em áreas de expansão, eu posso enxergar uma demanda. Por exemplo, há meses atrás, o atual governo disse, no apoio e protocolo de cooperação com a NASA, né? De repente, lá no Maranhão, Alcântara vai bombar de empresa lá por causa disso, né? Onde nós temos o nosso polo espacial. Tem que ficar vendo o que está rolando. Então, a gente não pode, muitas vezes, ficar, né, de novo, na zona de conforto, no cabresto, achando que a nossa vida está super confortável e não está. Às vezes, dá uma mudança muito abrupta por conta, às vezes, falta de planejamento. Né? Tem muita gente que está no voo da galinha. Vocês sabem o que é o voo da galinha, não? Quem sabe? Eu não sei. O voo da galinha também, na teoria ou na ciência, é chamada de gráfico de Pareto. Né? A gente tem lá aquela decolada, né, com muitos clientes, perder você cai, é o voo da galinha. Tá? Então, às vezes, é muito cíclico. Então, a gente tem que, muitas vezes, tentar equilibrar questões orçamentárias para quem faz, né, o seu negócio, o seu próprio negócio, e já compreender as organizações, a evolução delas. Tem muitos segmentos que estão mudando e a contabilidade não é muito diferente. Deixa eu botar uma polêmica aqui que eu tenho falado sempre nas lives, tá? Eu vou falar isso sempre dá confusão, mas eu vou falar. Eu contrataria a Contabilizei, tá? Deixar logo registrado aqui. Ah, meu Deus. Contrataria de boa. E levando tá? já para esse assunto, uma das perguntas frequentes aqui que as pessoas fazem é sobre software de gestão. Como é que eu, inclusive, encontrei em São Paulo, em um evento de um software de gestão, né? Que lançou um software de contabilidade. Como é que você vê hoje como diferencial essa parte de software, essa parte que você falou muito em robotização, nesse âmbito da tecnologia? Como é que você vê que vai agregar o empreendedorismo contábil? Eu não tenho. São as empresas que estão no topo dessa cadeia alimentar, né, de novos sistemas para gestão e informação. A gente se encontrou lá no evento da OMI, né, eu estive lá no evento da Nibo, né, agora no início de setembro, e vou estar no evento da Ponta Azul também agora em outubro. O que tem acontecido com as ferramentas, tá? Transformar essa ferramenta. A gente estava usando muito anos 80, 90, 2000 o machado, e agora está na hora de usar uma motosserra. Então, as possibilidades são maiores, é mais agilidade. E a agilidade é muito importante. A contabilidade ela não tem sido tempestiva por causa dos N problemas processuais que as organizações têm, que é um nicho de mercado interessante. Todo mundo quer atuar na informação, na saída dela, né? Naquele processo sistêmico, entrada, processamento e saída. Se a gente for na saída, a gente fica igual o zagueiro de time ruim, a gente chega atrasado. Porque a informação ela acaba chegando desestruturada para a gente pela fonte inicial, que comumente é ruim. É aquela pessoa que não sabe fazer o input de sistema, seja ela um estoquista, seja um comprador, ou uma pessoa do financeiro, qualquer pessoa da organização, que muitas vezes não entende o processo como um todo para a informação contábil ser correta. Aí traz a questão tributária, trabalhista, aspectos contábeis, inclusive. Né? Por exemplo, se eu estou comprando um bem para compor um ativo imobilizado, tem ativo imobilizado que vai direto para a conta de estoque. E aí eu estou perdendo um monte de coisas, inclusive a depreciação que eu abato direto na minha demonstração de resultados, diminui meu lucro, diminui meu imposto. E tem gente que não está se apropriando disso porque muitas vezes não trabalha informação no início, trabalha informação só no fim. Para consertar depois, fica aquele bando de coisa para consertar. E aí a gente fica mais reparando erros de processo do que gerando informação. É por isso que muitos de vocês, naquela ótica do trabalho, né, do dia a dia, ao final do dia falam assim, caramba, hoje eu fiz um monte de coisa, mas eu sinto como se eu não tivesse feito nada. Porque justamente a gente fica nessa armadilha de atividades e tarefas que consomem o nosso tempo, porque elas acabam se incorporando ao nosso dia a dia,
porque a gente acaba tratando elas como tarefa, é uma armadilha. Tá? Essas tarefas operacionais, elas não devem fazer parte do nosso dia a dia se eu tenho condições, de forma muito eficiente, de transformá-las em um padrão. E é padrão. O processo de compra é um padrão. O processo de venda é um padrão. O processo de estocagem é um padrão. É claro que a gente tem aquela loucura tributária. Mas se, por exemplo, eu tenho uma empresa que só compra exclusivamente no Rio Grande do Norte, fica mais fácil de resolver. Se ela atende o mercado interno e compra no mercado interno, está resolvido. Porque não vai ter aquela loucura do ICMS no Brasil. Né? Então, a gente consegue, dependendo de como for a dinâmica de informação da organização. Isso é um ponto. Quando a gente vai efetuar o trabalho de uma organização, a gente tem que começar a compreendê-la pelo início. Qual é a sua atividade econômica, qual é o seu, que tipo de mercadorias ou que tipo de serviço ela presta, para quem ela faz atendimento, para quem ela absorve muitas vezes os custos operacionais de um serviço, ou então de onde ela adquire as mercadorias e demais insumos para uma produção. Quando eu começo a entender a dinâmica da organização, fica mais fácil, muitas vezes, otimizar os seus processos. Isso é interessante, isso é importante, é isso que o mercado está precisando. Porque muitas vezes a organização ela só enxerga a gente como gerador de informação tributária. Isso é ruim, tá? Mas não estou dizendo que isso não é importante, é super importante. Evitar uma multa, muitas vezes, que pode encerrar uma organização pela perversidade que o fisco tem, com algumas multas e penalidades. Mas a gente também tem que trazer algo para a organização usufruir. Senão a gente fica naquela, né? Bom, não serve para mim, só serve para o fisco. A gente vai ficando pelas tabelas lá nas prioridades da organização. Eu trago isso, Sânia, para que haja uma avaliação de cada um que está assistindo do seu trabalho, a seguinte reflexão. Nas reuniões das organizações, as reuniões estratégicas, se você que está nos ouvindo não está sendo convidado para essas reuniões estratégicas, existe algum problema. E eu acho que o problema é com você, sendo muito franco. Então, se a gente não participa do processo decisório, jamais nós vamos chegar nesse patamar de discussão que a contabilidade está vivendo, de ser mais estratégica, de ser mais consultiva, que é o que o mercado está pregando agora. Então, você tem que ter mais participação ativa na organização, decisiva, levando informações. Tem contador que não é solicitado a participar de uma reunião estratégica, decisão de planejamento, de orçamento, de novos mercados. O contador só é comunicado após tudo está decidido, não tem participação nenhuma, não tem influência nenhuma sobre aquilo. E aí a gente está perdendo o nosso real sentido, né? Fernando, mas eu vejo assim, quando a gente sai da universidade, a gente sai muito com a ciência contábil, muito técnico. Hoje, a universidade, praticamente todas as disciplinas de um tempo atrás eram muito técnicas, né? E para se ser um profissional desse, em uma organização que você seja chamada, eu acredito que a gente tenha que ter outras competências também, para lidar com isso. Como é que tu vê? Quais são essas outras competências que os profissionais da contabilidade devem exercitar, devem trabalhar, devem buscar capacitação para isso? São várias, tá? Eu posso citar algumas e quem está participando também pode sugerir. Eu acho que a primeira delas, mais fundamental, é o relacionamento interpessoal e a liderança. Porque como nós somos formadores de opinião, nós vamos muitas vezes levar informações ou opiniões que são divergentes dentro da organização por conta do famoso processo cultural. O que é cultura? Cultura é como a empresa é. Como a empresa tem o seu modus operandi, tem sua forma de ser. E aí, se você muitas vezes orienta algo que vá contrário a essa cultura que não é boa, haverá resistência. Então, saber relacionar-se com as pessoas, saber fundamentar exatamente as suas ideias, né? Ou seja, ter muita clareza no que é dito. Por isso que eu acho que o relacionamento interpessoal ele passa por aí para a mensagem chegar de forma positiva naquela outra pessoa que está te ouvindo. A liderança, muitas vezes, não que você vá gerenciar a empresa, mas a liderança é fundamental para você atingir seus objetivos. Vou dar um caso de consultoria que aconteceu comigo no início de carreira. Eu sou muito enérgico, né? Muita gente que me conhece sabe. E aí eu cheguei na organização de forma muito enérgica e disse assim, olha, em consultoria, olha, você tem que falei para o colaborador, você tem que me entregar essa informação até sexta-feira, como se fosse numa quarta. Pois o colaborador segurou na segunda-feira, até depois que eu me reuni com o patrão dele, é que ele me mandou a informação.
E aí eu comecei a entender que alguma coisa estava errada, não com ele, mas comigo. A forma como eu fiz a solicitação da informação, a forma como eu abordei, isso daí pode causar uma catástrofe, é quase como uma sabotagem no trabalho. Então, por isso que é importante, muitas vezes, esse relacionamento, tá? Isso a gente pode desenvolver uma live inteirinha só para falar sobre isso, Sam. Mas tem outras características também, tá? A outra característica é você compreender outras áreas de conhecimento. E aí é muito importante a questão do nicho. Se você, por exemplo, vai atuar com a área médica, tem muito profissional de contabilidade. É impressionante o número de profissionais que estão seguindo ou migrando para atender só a área médica. É impressionante. Tem escritórios contábeis no Brasil que estão focados só nisso. Então, se eu vou atuar nesse nicho, eu tenho que compreender o relacionamento do médico clínica com o plano de saúde, com os próprios pacientes, como é o fluxo de caixa dessas organizações, a questão trabalhista que é sensível por conta de ter muito risco de ambiente e por aí vai. Então, muitas vezes, o conhecimento do nicho. Quando eu atendo muitas empresas, eu vou ficar igual o pato, né? Aquela famosa parábola do pato. O pato, ele não nada muito bem, ele não voa muito bem e ele não anda muito bem. Ou seja, nenhum dos 3 pontos ele faz bem. Tá? Então, às vezes, quando eu quero abraçar o mundo, eu não consigo, muitas vezes, me ter um desempenho tão bom. Então, eu acho que a questão de competência, uma delas seria não apenas a competência, mas uma questão ampla de se enxergar um nicho de negócios. Tá? Ou vários, caso você tenha. Até isso é uma quebra de paradigma. Essa mudança de postura, de escolher um nicho, de entender do negócio, entender tanto a parte tributária como a parte contábil, e até para se posicionar em relação ao negócio, como você vai orientar melhor aquele empresário. Porque com hoje a realidade do escritório de contabilidade, hoje há um tempo, as pessoas, o empresário da contabilidade ia pagando qualquer empresa que chegasse, qualquer nicho para suprir a necessidade financeira do escritório, né? E muitas vezes caía nesse operacional que você comenta. Isso vai afetar, assim, aquelas empresas que atuam com muitas organizações. Aquela história, o gráfico de Pareto, aí é visível. Eu tenho um monte de empresa, um monte. Vou dar atenção para aquelas que me trazem mais receita e vou dar uma atenção menor para as que me trazem menos receita. Aí onde é que está a armadilha? Essa empresa menor, ela não vai ser bem atendida. Aí eu vou ficar com um caminhão de organizações que me geram pouco e poucas que me geram muito. Quando começa a falhar esse sistema, o desespero acontece e ele chega para o profissional, porque não houve esse planejamento de como vai ser a execução do trabalho. Isso me preocupa bastante, porque o tempo passa e isso continua nas organizações, isso não muda. Eles continuam na mesma armadilha cíclica, né, acerca disso. Então, falta um pouquinho de planejamento também acerca disso, tá? Tô vendo aí o André Sampaio, meu xará, meu parente, André, será? O Irineu também, sempre eles participam de lives, tá? E aí tem outros amigos trazendo aqui informações. Queridos, a gente não pode agora, nesse momento, ficar tarifando o outro, tá? Isso é uma coisa que eu tenho acompanhado muito. Ah, porque o cara é darfeiro. Ah, porque o cara não sei o quê. Meu irmão, se o cara está entregando o que foi solicitado a ele, que é informação tributária, para ser feliz, para de se incomodar com ele, tá? É um recado que eu dou aqui. A gente está muito opinioso em relação ao outro, temos que olhar mais para nós mesmos. E eu ficar criticando o outro é muito fácil. O que eu estou entregando? O que eu estou fazendo? Parece a historinha do imposto de renda que eu conto em todo evento. O cara lá fala assim, olha, lá na praça o cara está cobrando R$ 50 para fazer o imposto de renda. Aí eu pergunto, tu cobra R$ 50? Ele não. Então não é teu nicho de mercado, cara. Deixa o cara ganhar R$ 50. Tu acha que ele vai levar uma informação de qualidade por R$ 50? E outra coisa, aonde está escrito que imposto de renda tem que ser feito por contador? Não tem. E aí, Sangue, um momento, já que você é do CRC representando a Casa do Contador Potiguar, qual é o problema atual? Querem terceirizar a culpa para os conselhos. Isso é muito frequente. Eu não quero tirar a responsabilidade de uma autarquia responsável pela nossa profissão, longe disso, tá? Só que tem coisas que não é o CRC que vai regular, é o mercado. E o CRC não pode combater a livre iniciativa do mercado, é o mercado que define. Estão confundindo prerrogativa profissional, que é uma coisa, com reserva de mercado, que é outra. Queridos, até porque não é só a contabilidade que está mudando, não é só o mercado contábil que está mudando. Reserva de mercado, pessoal, não existe.
Eu não posso, olha, esse mercado é meu, ninguém toca. Não existe isso mais. Senão, a gente. Por que a Contabilizei, voltando a falar dela, está tendo muito êxito? Porque eles estão entregando o que muita gente não entrega. Tem contador que está reclamando da Contabilizei, mas nunca fez o balanço do próprio escritório. Então vamos falar as verdades aqui, estamos entre colegas, entre amigos. Então, a gente tem que começar a ter a entrega, vamos entregar a informação, vamos entregar o produto. E tem muita coisa, aproveitando já que eu falei da Contabilizei, não desmerecendo ninguém aqui, né? Contabilizei nem os colegas. Tem coisas que a Contabilizei não faz, porque não é o nicho dela. Então é aí muitas vezes que você pode atuar. Por que eu estou falando sobre isso? A Contabilizei é uma empresa imensa, que tem milhões de reais. Milhões, milhões, milhões de aporte. É uma das grandes startups aí do Brasil na nossa área. E você, meu querido, provavelmente não vai conseguir concorrer com eles. Ok? E nem se a gente somar todo mundo, talvez a gente não consiga. Só pelo o marketing dele é maior que o orçamento de muitos escritórios contábeis que são grandes. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender e dar parabéns porque eles encontraram um nicho que a gente não encontrou. É isso, essa é a realidade dos fatos. Agora, tem coisa que você pode fazer que essa organização não faz. Agora, o que você está fazendo para mudar, né, o seu core business, né, o seu plano de negócio? Tu já fez o teu canvas, tu já fez o teu plano, tu já replanejou a tua vida, tu já imaginou aonde você vai estar lá em 2030? Como é que vai estar a tua organização até lá? Ou tu vai continuar no mais do mesmo reclamando no chorinho? Então, é nesse ponto que eu gosto de tocar. E é duro, tá? Porque alguém às vezes tem que falar essa parte dura. Eu não vim para cá para falar coisa boa, tá? Somente. Tem coisas que são ruins, o processo de mudança ele não é fácil, mas é uma adaptação de mercado necessária. Por isso que eu digo que a galera jovem que está chegando agora, que já entendeu isso, larga junto com as organizações tradicionais, que vão demorar um pouquinho mais para entender e compreender tudo isso. Acho que o povo entendeu, olha só de coraçãozinho aí, né? Então, Até porque esse é essas o ponto. organizações elas já têm assim um peso, vamos dizer assim, uma estrutura, elas já têm uma, né, uma cultura que para mudar isso é bem mais Toda uma questão orçamentária, né? Enfim, tem é muitos, mais tem muitos pesado do que aspectos. É quem está difícil. começando agora já entra no novo momento, né? Na nova pegada que dá para ir com a maré junto já. Exato, exato. Então, eu entendo que é possível, tá, se adaptar a tudo isso de forma muito, muito tranquila, ok? Mas são necessárias competências, e as N competências, além do conhecimento e entendimento da ciência contábil. Por exemplo, eu acho que a gente tem que entender muito, muito, muito sobre estruturas societárias, esse é um momento importante, é uma competência ou um conhecimento que você deve adquirir. O que é uma joint venture, o que é uma sociedade de propósito específico, uma SCP, consórcio simplificado de produtor rural, porque muitas vezes tem oportunidades e nichos de mercado que ninguém alcança. Terceiro setor, extremamente mal atendido no Brasil, não pelos profissionais. Quem conhece terceiro setor é muito bom, mas tem uma demanda reprimida para atender o terceiro setor, para atender os órgãos públicos, para atender determinados nichos de mercado. Por exemplo, agora nós temos aí as startups que são mal assessoradas, muito mal assessoradas. Por exemplo, se eu falar agora, posso trazer outra polêmica. A melhor estrutura societária para uma startup é ela ser sociedade anônima, ela ser SA, de capital fechado, e talvez depois até de aberto. Porque a forma de como ela atua não é compatibilizada com o Simples Nacional ou qualquer outro regime tributário que vai ter uma estruturação societária não permitida. Né? Por exemplo, uma sociedade anônima não pode ser do Simples. Então, a gente vai ter questões de compreensão acerca disso, que a gente pode desenvolver em outros momentos. Então, a gestão de pessoas é fundamental. Tá? Quem me conhece sabe que eu sou muito próximo disso. A minha sócia e também minha esposa, que é outro paradigma, né? Pessoal, ter negócio com o seu love dá certo, tá? Eu sou a prova viva disso, ok? Tem muita gente que demoniza, Eu né? também. Trabalhar. Não, tá? Vem falar comigo que eu te conto que dá super certo, tá? Eu tô aqui na live, a Digníssima tá lá na retaguarda, e quando ela tá na live, eu tô na retaguarda também. Dá tudo certo, não leva a briga para a empresa, tem que saber administrar isso daí, tá? Tem que ser coerente, tem que ser parceirão acerca disso, tá? Nada melhor do que ter alguém de confiança para exercer uma sociedade com você. Anotando que você não pode ser sócio de um amigo, de uma outra pessoa, longe disso, mas também pode, tá? Às vezes a gente vê aquela briga de pai e filho na empresa contábil, na sociedade.
Pessoal, isso tudo é superado porque tem que ter estudo acerca disso, tá? Acerca dessas dificuldades. Tudo hoje é estudado, nós temos muitos estudos. Agora, veja a fonte desses estudos, ok? Veja quem está falando sobre isso e tem autoridade e autonomia. Não adianta também encontrar aventureiro ou empreendedor de palco aí que não vai dar certo. A gente tem que saber filtrar as informações do que a gente está absorvendo. Não vou aqui entrar no mérito de desmerecer o trabalho de ninguém. É você que vai investir tempo, dinheiro e quer resultado que vai avaliar o que quer contratar de alguém, ok? Se você vai fazer, sei lá, um treinamento comigo, assistir uma aula comigo, você tem expectativas. Eu tenho que atender as tuas expectativas e também as tuas necessidades. Expectativa é uma coisa, necessidade é outra. O pessoal do marketing fala muito sobre isso. Tá? Então, não necessariamente o que você necessita é a sua expectativa. Que nem agora na live. Se todo mundo. Vamos falar só de coisa boa. Essa é a expectativa. Só que aqui a gente está batendo para que todo mundo tenha uma postura nova e importante no mercado. Essa é a necessidade. Então, muitas vezes é isso. Lembra muito a relação pai e filho, né? O filho quer uma coisa e o pai e a mãe tomam outra decisão. É muito expectativa e necessidade também. Então, a gente tem muitas vezes que atuar aí. Esse é um outro ponto importante. Você compreender sobre expectativas e necessidades. Eu acho fundamental também. Mas o mais fundamental de tudo, Sani, eu gosto de aprender. Eu aprendi muito com a área da engenharia. Os maiores executivos do Brasil, eles são engenheiros. Alguém tem alguma ideia por que não? Por que os engenheiros acabam ocupando os melhores cargos executivos das grandes corporações do Brasil? Alguém tem uma ideia? Responde aí no comentário. Vamos ver se alguém comenta, né? Vamos ver se alguém alguém comenta sobre isso. Pessoal de Manaus que está assistindo. Acho que o pessoal quer saber a sua opinião. Sabe por quê? Ô, Amanda, vou te falar por quê, tá? Minha aluna, Amanda, gente boa. Olha só. Engenheiro entrega. É por isso. Engenheiro entrega. Ele é condicionado, tá, na sua formação a entregar. Se, vamos lá, na construção civil, né? Não é porque ele gosta de arriscar, não. Na verdade, Edson, é até o inverso, tá? A engenharia é muito conservadora, porque ela é muito exata. Muito organizado. Então, se, por exemplo, eu começo um projeto, vou usar o recurso, vou usar pessoas, vou usar o tempo, vou usar todos os recursos numa visão de projeto, eu tenho que ir lá numa linha de chegada e entregar alguma coisa. Então, ele sabe que ele vive de resultados. Às vezes, amigos nossos ficam naquele rodeio e não entrega nada. Então, muitas vezes por isso que a gente acaba não tendo êxito acerca disso. Porque a gente tem uma série de dependes muito grande. Se o empresário não me entregar a informação, eu não fecho o balanço. Se eu não tiver tal coisa, se não validou no SPED, eu não entrego. Então, a gente tem muitos obstáculos para a entrega. A gente não consegue vencer esses obstáculos. Né? Isso, André, otimiza o recurso para alcançar resultado com eficiência. É verdade. Eles sabem gerir tudo isso, porque a cada centavinho numa obra, por exemplo, isso gera milhões de lucratividade, dependendo de como for a obra. Então, é importantíssimo que a gente tenha uma visão mais de entrega. Eu uso muito esse. Quem me ouvir em outros momentos, seja online ou offline, né, presencialmente, vai ouvir que eu falo muito sobre entrega. O que você está entregando? Entrega. Eu acho que hoje é o importante e fundamental. Porque aí vai começar a aparecer para as organizações e pessoas que nos contratam, de fato, que você tem competências, que você tem compromisso, que você tem capacidade de exercer o trabalho. Muita gente não sabe o que você sabe ou aonde você pode chegar porque você ainda não botou o bocão nesse mundo para dizer. Ninguém sabe. Né? Ninguém sabe o potencial de cada um. Falta se expor também um pouco mais. E aí, hoje, esse posicionamento, é por isso que muitos devem estar acompanhando, que hoje a gente está vivendo no mundo das lives, né? Como agora. Né? Então, as organizações assistem. Então, de repente, tem empresário que vai assistir isso aqui também. Tá? Então, a forma de se expor e a mídia social, ela facilita muito isso. Hoje você pode expor, seja no vídeo, seja num texto, seja numa imagem, tá? O que está sendo feito. E eu procuro equilibrar tudo isso, porque eu não fico online o tempo inteiro, eu fico offline, né? Eu tenho muitas coisas a fazer, né? E
E às vezes eu tenho que vir aqui também para trazer sobre isso. Por exemplo, eu já fui tarifado, Sangue e demais amigos, como um cara da área exclusivamente tributária. Mas eu sempre trabalhei com consultoria. Sempre, sempre, sempre. Só que a área tributária, pela alta demanda que ela tem ou tinha, tá? Me trazia grandes oportunidades e eu agarrava e agarro, tá? Com unhas e dentes essas oportunidades. Virei referência, como muitos outros amigos também, em SPED, o E-Social, toda essa tranqueira aí. Tá? Por quê? Porque as empresas têm dificuldades até hoje. E a gente ainda está nessa fase, que é o chorinho, pessoal. Ainda é o operacional. E muita gente ainda não sabe a parte estratégica, que é aí onde fica interessante, é aí onde nós temos melhores resultados, é onde a gente tem, inclusive, melhor questões monetárias melhores, enfim, tá? O quem não é visto não é lembrado é dito por várias pessoas, tá? A Lia, da minha amiga, quando eu tive com ela, é uma, a Zenaide é outra. Eu falo muito sobre isso também. Isso é uma frase famosa, quem não é visto não é lembrado. Então, é isso aí. Né? Quando você pega lá na TV, vê aquele ator que está sumido, olha, rapaz, apareceu a Margarida. Então, é assim, é a mesma coisa. Tá? Tem um diálogo legal, Sandy, de um empresário com um contador no WhatsApp. Tal. Tem um print desse, é bem divertido. O contador, no final do mês, entra em contato com o empresário para dizer que o fechamento dele está pronto. Aí o empresário responde assim: Oi, sumido. Uma vez por mês, eu nem lembrava que eu tinha contador, pô. Então, é isso aí, né? Tá junto, né? As empresas estão Fernanda, eu precisando acho de que você falou muito aí que a gente está vindo aqui para dar. Não é para falar o que se gosta, né? De ouvir. E eu acho que você deu muito bem o recado hoje. Eu acho que era isso mesmo que a gente tinha que ouvir, que a gente queria ouvir. Esse é o objetivo da live, mostrar para todo mundo que está aí assistindo a gente essa mudança de comportamento que a gente precisa ter. Acho que você falou muito bem sobre as oportunidades que o mercado está trazendo, mas que precisa de uma mudança de comportamento do contador, que não adianta estar culpando CRC, ou culpando o mercado, ou culpando Contabilizei. Não adianta, nós que temos que fazer nossa parte. Existe sim uma necessidade de mercado muito grande. Não vai ser uma Contabilizei que vai dar o suporte que grandes empresas precisam, que empresas que precisam de um resultado maior vai precisar de uma consultoria maior, vai precisar de um conhecimento maior. Até essa parte societária que você falou, não vai ser um software que vai trazer para o cliente esse conhecimento. Então, cabe a gente realmente buscar esse conhecimento e ir atrás e se reinventar. Eu acho que esse é o recado que você passou. Muito, muito obrigada por isso. Acho que foi uma conversa muito incrível. Você sempre é incrível. Inclusive, eu quero aqui, em primeira mão, falar que na próxima semana a gente vai estar lançando o 15º NCC e que você já está convidado, você já sabe disso, você já faz parte de um dos palestrantes. Sua esposa, Ana Carolina, também faz parte dos palestrantes, porque no NCC a gente não quer falar, a gente quer levar a ciência contábil, com alguns palestras de ciência contábil, mas a gente também quer levar esse momento novo que requer algumas competências. Então, a parte da Carolina, ela vem trazendo essa parte de competência de gestão de pessoas, você vem trazendo essa competência de empreendedorismo, a gente vai falar sobre questões burocráticas, enfim, eu agradeço a sua disponibilidade, tanto para vir aqui pessoalmente, porque toda vida que eu lhe convido, você está aqui, como remotamente, né, como virtualmente, e no nosso NCC. Então, agradeço, que se você quiser deixar mais algum recado para alguém, quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu estou aqui em Natal nesse exato momento, para quem não sabe. Ontem a gente fez o nosso meeting lá no IFRN com o apoio do CRC e do SESCOM, né, importantes parceiros. Deu um público excelente lá, muito bom, né, mesmo com todos os desafios aí do evento pela manhã, foi bem bacana. Eu estou nesse final de semana para ministrar aula para a turma do nosso MBA trabalhista, né, o módulo é sobre contabilizações da folha de pagamento e demais questões contábeis trabalhistas, tá? Bem legal esse módulo, que é o módulo contábil para quem é da área trabalhista. E eu queria deixar aqui também a minha felicidade, hoje é um dia muito especial que eu estou vivendo, que a gente está abrindo lá no Rio de Janeiro, a nossa primeira turma do MBA em consultoria e empreendedorismo contábil, do qual eu sou coordenador da BSSP, outra grande instituição aí que é parceira do CRC, a gente está junto e misturado aí, o que precisar a gente está junto. E o Gilberto Mendes, nosso professor, vai estar lá. O Gilberto Mendes hoje reside aqui em Natal. E em nome dele, né, eu
Já deixo à disposição do CRC também um profissional extremamente qualificado para estar junto aí com a gente aí quando precisar sangue também. Ele está aqui em Natal, fica fácil, né? De usar os conhecimentos dele. E em breve, tá? No dia 25 de outubro, a gente vai abrir a nossa turma aqui em Natal. As inscrições estão abertas. Tá? Entra lá no site da BSSP, você vai ver lá. Quero dizer que eu já estou matriculada nessa turma, viu? Com certeza não vou perder essa oportunidade. Já estou matriculada. É no dia 25 de outubro, tá? Já temos muitos matriculados. A gente vai ter turma cheia aqui em Natal, graças a Deus. Alunos que já cursaram com a gente em outro MBA também já se matricularam no outro, ou seja, vão fazer o segundo MBA com a gente. Isso é um termômetro fundamental para a gente, ou seja, o nosso aluno ele quer estar com a gente ainda. Isso não tem preço a gente ter o nosso aluno de novo conosco, 19 módulos, está de 19 módulos de novo com a gente, uma retenção de quase 4 anos desse aluno. Então ele tem que gostar muito para estar com a gente, né? Para estar 4 anos, marca muito relacionamento ali, né? Então, a gente está muito contente, é um momento muito especial. E o CRC Rio Grande do Norte, também você está aqui, o Sescom, são parceirões fundamentais aí para a gente desempenhar nossa missão e de levar a educação com qualidade para todo esse Brasilzão. E eu agradeço muito você, Sani, meu amigo Luzenilson, para a gente estar à disposição para discutir, seja eu ou todo o nosso staff de professores, pode entrar em contato que a gente coloca eles no circuito, tá bom? Gratidão, CRC. Muito obrigada mesmo. Acho que cumprimos nosso dever hoje, o recado foi dado. E com certeza na próxima semana a gente vai estar aqui novamente com alguém falando mais uma vez sobre assuntos inerentes à contabilidade. Então, pessoal, um beijo, Fernando. Muito obrigada. Tchau. E até a próxima.